Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal, todos os dias trazendo notícias dos fundos imobiliários, né? E hoje nós vamos falar sobre o MCCI 11, né? Que é um fundo de papel da Mauá Capital Recebíveis Imobiliário, né? E ele é um bom fundo, né? Ele é um excelente fundo imobiliário, mas geralmente ele fica não muito no radar, certo? Por isso que é bom você ter contas em várias corretoras, embora você não tenha dinheiro em todas, certo? Então indico você abrir conta em mais de uma corretora, porque dependendo da corretora, ela vai trazer algumas informações para você de fundos que muitas vezes está fora do seu radar, né? Então, a Toro Investimentos, ela traz algumas informações a mais sobre este fundo imobiliário, que é o MCCI 11, né? Que a cotação dele hoje está R$ 93,94. E aqui algo bacana, tem entregado aí nos últimos 12 meses, né? 12,08%, né? Continua abaixo do seu valor patrimonial, tem uma boa liquidez de 3,8 milhões e olha isso daqui, uma valorização de 20,17% só nesse ano. Então, uma alta valorização, um fundo com uma boa valorização, só que pouco se comenta sobre ele, né? Se nós olharmos os últimos 6 meses, ele tem andado um pouquinho de lado, embora ele tenha saído da casa de R$ 85 para a casa de 93, né? E é isso que fez o dividendo nos últimos 12 meses baixar, porque se a cota sobe, evidentemente o valor do dividendo ele baixa, né? Então, se nós olharmos os últimos um ano, olha a subida que ele deu. Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, é nos últimos 5 anos. Olha aqui, caiu como todo mundo na pandemia, mas ele tem uma subida muito semelhante ao do MXRF 11. Só que a diferença é que esse fundo não é a carteira metade CDI e metade IPCA. É uma carteira quase que essencialmente de IPCA, ou seja, muita gente já levando em consideração que a Selic vai cair e os fundos que têm o seu portfólio principalmente indexado ao IPCA vai disparar, muita gente já começou a comprar cotas deste fundo, né? Justamente para que essa subida ela siga acontecendo, né? Porque nem mesmo os períodos de deflação, né, que evidentemente impediram que ele seguisse subindo, não fizeram ele cair. Já outros fundos, como o CPTS, né, tem até um vídeo dele aqui, eu tenho um CPTS na minha carteira, o CPTS acabou caindo por causa do período de deflação, o que não aconteceu com o Mauá, né? No Mauá, porque o CPTS fez desdobramento, o Mauá não. Então, quem compra uma cota de fundo imobiliário no valor de R$ 100 não vai se desfazer, né? Que foi um erro que o CPTS acabou cometendo, né? Ele é um fundo de papel, né? Tem uma taxa de administração de 0,2%, uma das menores do mercado. Tem 116.456 cotistas. Esses cotistas concentram quase 17 milhões. Tem um valor patrimonial por cota de R$ 95,65 e tem um patrimônio de 1,6 bilhão e o seu último rendimento foi 90 centavos e todo mundo caladinho. Segue comprando Mauá
ou seja, MCCI 11, sem divulgar para ninguém, né? Todo mundo em silêncio. Por quê? Porque é um fundo imobiliário novo, ele tem menos de 2 anos, né? E ele tem uma boa rentabilidade e também rentabilidade real, pessoal, ou seja, descontado a inflação, ele está colocando 15,51%, né? Um fundo aí fora do radar. Evidentemente, não deve se levar em consideração nem 2, nem 5, nem 10, porque ele é um fundo recente, né? Então a gente não vai olhar esses parâmetros, certo? Se nós olharmos do ponto de vista, o dividendo médio dele é de 13,23, e só para lembrar para vocês, ele estava entregando isso. Foi porque, evidentemente, o dividendo caiu por causa do período de deflação, não tem como escapar, e também a cotação ela se valorizou. Tá? Então, se você tivesse posicionado neste fundo até o dia 12 de dezembro, amanhã, né, que é dia 19, você iria receber 90 centavos. Então, nós vamos entrar aqui no relatório, né, da Mauá, e nós vamos abrir o relatório gerencial e nós vamos diretamente para a carteira, né? Uma carteira 84% de CRI, 12% de fundos imobiliários, ou seja, não é só papel, também tem fundos imobiliários, tem crédito e tem 1% de caixa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na carteira dele, né? Então, uma carteira boa, né? Não é uma carteira high yield, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 6, tem pouquinho CDI, né? CDI 5, né? Ou seja, um CDI high yield, mas para o atual momento CDI mais 5 é baixo, certo, pessoal? Se esse CDI mais 5 fosse lá na Selic 13,75, era high yield. Como a Selic está caindo, CDI 5 é baixo, não é mais high yield, certo? Só vai se tornar high yield se a Selic voltar de novo a subir, certo? IPCA 7,5, IPCA 6, ou seja, é uma carteira indexada principalmente ao IPCA. Então, na queda da Selic, ele já começou a subir. Quando a inflação começar a disparar, ele vai entregar maior retorno, porque isso já aconteceu. Ó. Vendo aqui, ó, uma carteira de IPCA, quando a inflação dispara, olha o que acontece, certo? Então, ele se beneficia com o disparo da inflação, certo? Então, quem tiver aí no período que a inflação disparar com este fundo vai se dar bem. E o que ele tem na carteira? O MCHY, né, que é um próprio fundo da Mauá, FLCR11, XPCI11, né, Maná, Game, Kivo, HREC11, ou seja, geralmente fundos que não são acessíveis à população geral. Claro que tem alguns fundos como RBRR11 que é acessível, mas a maioria dos fundos aqui não são acessíveis para o investidor de forma geral, certo? Então, ele possui uma carteira de fundos imobiliários na casa de 2%, mas a sua carteira ela é essencialmente de CRI, né? Então, aí mais um fundo imobiliário de papel para vocês analisarem, né? Porque algo que aconteceu nesse fundo que eu achei bem interessante é que ele se valorizou mesmo em período de Selic alta. E quando a Selic começou a cair, né, vocês podem observar aqui, ó. Vocês observarem quando a Selic começou a cair, aí é que ele se valorizou mais. Por quê? Porque ele tem uma carteira de fundos imobiliários se valorizam com a queda da Selic, né? Porque a maioria dos contratos de fundos imobiliários, principalmente tijolos, é IPCA, e segundo, que os papéis deles são quase todos indexados à inflação, ou seja, se a inflação disparar, este fundo vai dar um melhor retorno do que fundos imobiliários que têm sua carteira meio a meio.
metade CDI, metade IPCA, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sigam, curtem, compartilhem, comentem aí embaixo, né? Quando possível, eu entro aí, comento, respondo as perguntas e as dúvidas de vocês. Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.